Como vão, meus amigos? Eu sou o Luiz Fernando Ramos Aguiar, especialista em segurança pública, pelo menos estudioso, e oficial da Polícia Militar do Distrito Federal com 26 anos de experiência no policiamento. Notícia que saiu na Gazeta do Povo, confere aí, o PCC perde o monopólio da venda de drogas sintéticas e restringe tráfico e domina atacado com insumos. Uma notícia estranha, né? Que o PCC estaria proibindo a venda de drogas sintéticas, principalmente daquelas drogas, aquelas canabinoides sintéticos. Que é isso? É a maconha sintética, né? O K4, K6 e o K9. Drogas extremamente fortes, né? Que fazem as pessoas ficarem como zumbis. Você já deve ter visto esses vídeos aí pela internet das pessoas cambaleando pelas ruas após a utilização desse tipo de substância. E por que eles fizeram isso? Porque eles ficaram bonzinhos? De repente, o pessoal do PCC foi dominado pela consciência social? Nada disso. É porque eles perderam o monopólio da produção desse tipo de droga. Esse tipo de droga é muito mais fácil de produzir do que as drogas tradicionais. Quanto para você produzir aí um cigarro de maconha, né, 1 quilo de maconha ou de cocaína, você tem que ter extensas plantações, pessoas para plantar, colher, cuidar daquela lavoura. Essas drogas podem ser feitas no fundo, qualquer fundo de quintal, fazendo com que pessoas que não fazem parte do grande esquema das facções narcocriminosas possam produzir isso também, abrindo uma espécie de concorrência desleal. Parece que as facções estão sendo vencidas pelo capitalismo, pelo menos é um problema que o PCC está enfrentando. Apesar disso, eles estão tentando controlar a produção dessas drogas, principalmente dentro das cadeias, que sempre foi o seu ambiente principal. A verdade é que o PCC não precisa mais de biqueiras, o PCC já passou desse nível. Atualmente, a principal renda aí do primeiro comando da capital vem da exportação de drogas, do tráfico internacional. Ele já consegue exportar para o mundo todo. Antigamente, o Brasil funcionava como intermediário das drogas. Está até aqui na reportagem falando sobre isso, né? As drogas eram produzidas no Paraguai, principalmente a maconha, a cocaína na Colômbia, na Bolívia, e aí a facção brasileira fazia essa intermediação para o mercado internacional, fazia esse tráfico por dentro do país até chegar aos portos, aeroportos e por onde mais eles quisessem escoar a droga. De acordo aqui com a reportagem, ó, a facilidade da produção, que antes era centralizada, foi pulverizada em centenas de microprodutores. Por isso, o PCC passou a barrar a KK4 dentro do sistema prisional. Além da produção feita sem controle, começou a ter problema com visitas e intoxicação de presos. Esse é outro problema, porque quando o cara utiliza esse tipo de droga K, ele acaba ficando incapacitado até mesmo como mão de obra da organização criminosa. É por isso que eles estão tentando controlar um pouquinho esse mercado, né? De qualquer forma, essa proibição é muito precária, porque eles não proibiram todo tipo de K, né? Não é toda droga que eles proibiram. Eles focaram na K4, que é uma das variedades desse tipo de canabinoide sintético. Entretanto, é muito difícil de você diferenciar uma da outra. Você precisa ter um laboratório de fazer testes químicos para isso. Até mesmo a polícia paulista não possui esses testes para identificar essas drogas. E outra, ela não tem cheiro. E elas podem ser traficadas de forma muito mais simples, porque elas podem ser, por exemplo, pulverizadas em uma folha de papel, e com essa folha de papel você faz mais de 1000 pontos para o consumo. Como é que são esses pontos? O cara recorta o papel em pequenos quadrados e o usuário coloca isso na boca, né? Tem gente que põe até no olho, e através da mucosa ele absorve aquela substância. Esses pontos que chegam a custar cerca de R$ 30 aí no mercado, imagina aí, você com uma folha de papel A4 você faz 1000 desses micropontos. Então é uma droga muito mais lucrativa, muito mais fácil de ser produzida e muito mais fácil de ser comercializada. Um contratempo aí para as quadrilhas e um grande desafio para as forças de segurança que precisam identificar esse tipo de droga, muito mais difícil. Até nossos cães precisam ser treinados para identificar esse tipo de droga, porque na maioria das vezes eles são treinados para identificar as drogas tradicionais. E não tem aqueles velhos sinais que os policiais estão acostumados, né? Como, por exemplo, você passa por um usuário de maconha, você vai sentir o cheiro. Uma grande quantidade de cocaína tem um cheiro muito forte. E esse tipo de droga
Não tem nada disso. E nem precisa de grandes espaços de acondicionamento para fazer o transporte. Então tudo isso faz com que seja uma droga muito mais comercial. No ano de 2023 a gente já teve um grande aumento do consumo da K4 e da K9. A principal forma como as autoridades veem que houve esse aumento expressivo do consumo desse tipo de droga são pelas intoxicações. E o grande problema é que quando acontecem as intoxicações, como essa droga é feita de forma aleatória, você não tem um grande produtor central, cada laboratório clandestino faz isso de um jeito, em concentrações diferentes e com substâncias diferentes. Então é muito comum quando a pessoa chega ao hospital, os profissionais de saúde têm extrema dificuldade para identificar o tipo de substância e poder ministrar a medicação correta para aquele tipo de substância para socorrer o indivíduo. Ou seja, não é só um problema de segurança pública, mas um problema de saúde pública também, né? Um jovem que experimenta, por exemplo, uma K9, ele pode ter problema já nas suas primeiras utilizações e pode sofrer uma intoxicação severa, que em alguns casos pode levar até a morte. Então esse é um problema que vem vindo. Como a gente sempre fala por aqui, o crime ele é um negócio, né? É um negócio, ele gira uma economia, principalmente o mercado das drogas. E os bandidos sempre fazem essas avaliações mercadológicas, eles avaliam as melhores mercadorias, se eles estão tendo prejuízo em um tipo de mercadoria, eles tentam controlar esse mercado de alguma forma, mas eu não sei se eles vão conseguir lutar contra o capitalismo. É mais um fato, mais um complicador para o nosso cenário da segurança pública, mais uma droga que vai trazer muita tristeza para as famílias. Vamos ver se a gente consegue controlar esse tipo de substância. E vamos ver se o PCC pelo menos sente algum dano com esse tipo de perda de monopólio. Apesar do que eles estão investindo no mercado do atacado, né? Controlando os insumos para a produção dessas drogas. Mas como são insumos comuns, pode ser que eles não consigam. Essa é a beleza do livre mercado, que pode estar dando aí um pequeno golpe numa facção criminosa. Um grande abraço e até a próxima. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo.